Isso que é bom de ir na casa das pessoas, você fica vendo a especificidade, por exemplo, elefantes, muitos, vocês não estão entendendo, muitos elefantes, muitos mesmo, esse coitadinho perdeu já. Estamos com a professora Maria Aparecida Moisés, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Na verdade, é quase uma continuação de um vídeo, uma continuação, digamos, profissional, elaborada, mais chique, com pessoas mais inteligentes, de coisas que a gente já falou, de um vídeo principalmente que chama Encosta Sua Cabecinha no Meu Ombro e Chora, que a gente fala sobre tristeza. Aliás, você falando, acho que já tem uma coisa interessante, porque hoje as pessoas não são mais tristes, né? Não, elas são deprimidas, Essa já é a medicalização. O que é a medicalização? Tá, a medicalização é uma expressão que surge nos anos 1960 e não dá para dizer quem é exatamente que criou essa expressão, né? Ela é muito usada por Foucault, Ivan Illich. O primeiro mais conhecido é o Ivan Illich, que escreve um livro e ele explica, mas também é da época de outros autores. Essa expressão ela é usada para falar de um processo que é discursivo, né? Ele se fundamenta em discurso, é um processo artificial, que transforma questões que não são médicas, problemas da humanidade que não são médicos, principalmente políticos, sociais, econômicos, em pretensos problemas médicos. E o que significa dizer que é um problema médico? A origem está no campo da medicina e a solução está no campo da medicina. Portanto, é que azar, você tem uma doença. Você não está triste, você está deprimido. Tristeza não é do campo da medicina, mas a depressão é. Então, esse é um processo que já era falado nos anos 60 e que vem de uma forma crescente em que toda a nossa vida vem sendo altamente medicalizada. E tem sempre uma confusão com a expressão medicalização como atribuindo especificamente ao médico. Não é só do médico, nem só da medicina. As outras áreas que usam a mesma lógica de transformar um problema coletivo num problema individual, fazem a mesma coisa. A psicologia faz, a fonoaudiologia faz, a própria pedagogia faz. Quando você individualiza um problema coletivo, você está medicalizando. Por isso que a gente usa patologização, que é para sair dessa... Para não ter o problema do termo medicalização. Que também é confundido com dar remédio. Não, dar remédio em excesso, ou dar remédio errado, não é. Isso pode ser chamado de medicamentalização, que é outra palavra que criaram agora. A medicalização, ela independe de remédio. Se eu disser para você assim, você está deprimida, tome florais, você eu medicalizei do mesmo jeito. Você pega uma coisa que teria outras análises para fazer, como estrutural, social, eu descontextualizo e individualizo. Gente, mas isso acontece em tudo. Na política. Não, principalmente. E aí a questão política, você desloca a responsabilidade. Por isso que ela dissemina tão facilmente. Então, veja, vamos falar de fracasso escolar. Seria fracasso da política educacional, né? Sim. Mas é transformado no fracasso do Joãozinho, do Pedrinho, da Mariazinha. Que azar, o Joãozinho tem problema. Você individualiza. Aí você isenta de responsabilidade a professora, a escola, o Estado, né? A política educacional, a família. Você isenta todos, gente. É que azar, o Joãozinho tem problema. É maravilhoso. É inato. Eu tô muito bugada com isso. A linguagem abriu a minha cabeça de uma maneira... Joãozinho tem distúrbio de aprendizagem. O distúrbio está no Joãozinho. E quem devia aprender. Certo. Onde é que está esse? No cérebro do Joãozinho. Se eu não fiz nada com o Joãozinho, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Quem devia aprender que não aprende. O cérebro de quem devia aprender não funciona. O problema é dele. Do lado de cada ensinagem está tudo perfeito. Condições de trabalho do professor estão ótimas. Salário está ótimo. Formação está maravilhosa. Joãozinho tem distúrbio de aprendizagem. Existem doenças. Existem então, doenças. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Não, existem doenças reais. Existem doenças que, inclusive, comprometem. Quer dizer, elas dificultam, né? O que vai ser alvo preferencial de medicalização, de patologização, é comportamento. É isso que incomoda, né? Porque eu acho que nós
Todos nós somos descomportados para ser saudáveis, né? E a gente não tem um comportamento. Eu não sou a Cida, eu sou múltiplas Cidas. E não existe um comportamento correto, porque quando você fala comportamento, este é o jeito certo. Não, tem modos de se comportar, modos de se descomportar. Criança precisa se descomportar. E tem, eu gosto mais ainda da expressão do Canguilhem, que é modos de levar a vida. O Zeca Pagodinho se inspirou aí. Você vai minando o chão da medicalização do comportamento. Porque quando você fala comportamento é uma coisa fechada, estanque, é este o modo. E o modos de levar a vida é aquilo exatamente que é o campo de maior complexidade e sofisticação, que nos diferencia dos outros animais. Não sei se para melhor ou para pior, mas nos diferencia. E nos diferencia entre nós. A avaliação de modos de levar a vida é das coisas mais difíceis, porque vai passar não por normas biológicas, mas por normas sociais. E aí eu te avalio dando um caráter cientificista e biológico para uma norma minha, como se ela fosse uma norma natural, biológica. Ela não é, é uma norma social. Vamos pegar, por exemplo, questão de corpo. A visão de o que é um corpo muda socialmente, culturalmente, e muda com a estética, e muda com a arte. Quer dizer, onde é que começa? Não é a medicina só que dita, ela também segue. Porque a medicina também é um produto social. Lógico, é um produto social. Ela segue, mas ela também dita e antecipa como deve ser. De um modo mais duro, né? Porque é o modo científico. O modo científico. O comportamento é das coisas mais frouxas para você, mais difíceis de você normatizar, de padronizar, porque somos diferentes. E a diferença é aquilo que nos enriquece. E aí o que você busca é sempre a padronização, a homogeneização, que é fundamental para o processo de medicalização. No campo de transtornos mentais, a gente tem uma fonte de onde jorra um transtorno por dia, que é a Associação Americana de Psiquiatria, que já se chama de americana, ela é, na verdade, estadunidense. E ela vem contaminando e tentando submeter todos os outros modos de conhecer da psiquiatria. Endurece a psiquiatria. Eles constroem o DSM, que é o Manual do Diagnóstico de Doenças Mentais, que é a Bíblia na formação dos psiquiatras, a imensa maioria. E a cada edição, a gente está na 5ª edição, aumenta o número de transtornos. Quem é que define isso? Um comitê de especialistas, de expertos. Com base em que eles dizem que existe um transtorno de hipersexualidade? Eles não dizem, é naturalizado. Mas tem estudos feitos por pesquisadores estadunidenses, né, que mostram, por exemplo, o comprometimento dos membros dos comitês que elaboram DSM com indústrias farmacêuticas. Claro. Né? Que em algumas áreas chega a ser 100%. Algumas áreas do campo de saúde mental, englobado pela psiquiatria e pelo DSM, é 100%. Deles serem financiados, subsidiados, blindados, presenteados pela indústria farmacêutica. Então, eu disse que o processo de medicalização, patologização, não significa dar remédio. Mas a indústria farmacêutica é um grande lobby, o grande mantenedor, incrementador, subsidiador desse processo. Os congressos dos especialistas são financiados pela indústria farmacêutica, as pesquisas são pesquisas nem sempre muito éticas, né? Nem sempre muito reais. Isso está me deixando muito triste. Acho que eu vou tomar um antidepressivo. Por quê? Só triste, por favor. Porque, como que a gente sai dessa? Discutindo essas questões e fazendo a crítica e fazendo com que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações. Então estou fazendo uma parte. Você está fazendo uma parte. Estamos na 5ª versão do DSM. Né? Você falou de tristeza. Até a 4ª versão, luto era critério de exclusão para depressão. Se você está em luto, você não está em depressão. Você está em luto. Claro. E luto é algo que precisa ser vivido, vivenciado, para você elaborar e superar. É um sofrimento, você perdeu alguém querido. Né? No DSM-5,
o luto continua critério de exclusão para depressão, por 2 semanas. No 15º dia, você pode estar deprimida. Não é obrigatório, mas já não tem mais critério de exclusão. Gente, mas quem que decide quanto que vai ser o meu luto? Boa pergunta. Acho que a gente precisa começar a se perguntar quem ganha com isso. Quem vende antidepressivo. E quem receita antidepressivo também. E o sistema, porque vamos ter claro, né, que a tristeza, eu supero, eu enfrento, eu supero e eu dou salto e volto. Com um antidepressivo, com a depressão, você vai afundando cada vez mais e vai perdendo a capacidade de reagir. Até de se indignar com tudo que está acontecendo, por exemplo, hoje no Brasil. Vai ver que hoje estão tomando muito remédio. Deixa eu só fazer uma pergunta antes que venham todos. Você não pode dizer que a depressão é só isso e o meu sofrimento. Não, existe como a gente tem um critério? É absolutamente individual. Quer dizer, existe o sofrimento? Existe. Tem pessoas que, no luto, que o sofrimento ultrapassa o suportável. Essa pessoa precisa de ajuda. Não estou negando isso. Ela pode precisar de uma ajuda, de um processo terapêutico para ajudar a superar, aguentar. Pode até, no limite, né, precisar de um antidepressivo. Agora, dizer que luto é 14 dias é algo totalmente diferente. Agora, a gente tem dados de que 1 em cada 5 a 10 crianças nos Estados Unidos tem um surto mental por ano. O que estão fazendo com as crianças? Aí vem um outro dado que é importante, já que a gente está falando disso. Hoje, cada vez mais se sabe que o uso prolongado de substâncias psicoativas, o limite aí é 30, 36 meses, quando passa desse tempo, ela altera a estrutura cerebral. Drogas psicoativas são antidepressivos. Antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíticos, todos. Calmantes, bolinhas. Você começa com você toma um remédio para dormir, aí você não acorda, aí você toma um para acordar. Esse quando você vê, você está com aquela caixinha. Depois de 30 a 36 meses, você tem alterações estruturais no cérebro. E aí aparecem doenças neurológicas por causa disso e são irreversíveis. E aí são doenças graves. O transtorno bipolar é o filho ou é o novo nome da PMD, psicose maníaco-depressiva, que mudou o nome e glamorizou. E eu não estou dizendo que não existe pessoas com sofrimento. Até os anos 90 era algo estabelecido que criança e adolescente não tinha PMD. Tinha um caso descrito que era um garoto de 13 anos e que era o mais jovem descrito. Raro. Hoje, você tem crianças com diagnóstico de transtorno bipolar e adolescente aos montes. Uma mudança de nome torna mais fácil aceitar. Você tem uma mudança de critérios diagnósticos, eles se tornam mais frouxos. E tem um outro dado que vem sendo cada vez mais divulgado e é um dado de pesquisa de autores que não são críticos da medicalização. Eles usam os remédios, porque eles é que têm a estatística, pode dizer. E os autores relatam que 88% dos adolescentes internados em surtos psicóticos, eles não tinham nada na história anterior deles que dissesse vai ter um risco, nada que fosse um sinal de alerta, mas 88% estavam em uso de substâncias psicoativas há mais de 3 anos. E o mais importante aí é o diagnóstico de TDAH e o uso da Ritalina. Então, a maior parte estava usando Ritalina, e aí você está dando um diagnóstico, e aí aparece algo que aí você não tem, que é o surto psicótico. Você perde o controle. Então, é algo extremamente grave que vem sendo cada vez mais alertado. E a gente está falando de um campo, que é o campo da saúde mental mesmo, e que é aquilo que eu falei no começo. Acho que é o campo mais complexo e sofisticado da humanidade. Porque é social, né? E o que é o despatologiza? O despatologiza. O que é o despatologiza? É isso. Chegamos. É isso. É um movimento pela despatologização da vida. É um movimento que une pessoas de diferentes áreas profissionais que têm uma visão crítica desse processo e que produzem pesquisas e artigos e textos
numa linha contrária à medicalização, propondo modos de vida despatologizada e que tenham uma atuação com eventos, com divulgação, aparecendo no programa da Ana Rocha. Que bom que existe isso, porque eu tô muito chocada. Mas é chocante. Eu tô muito chocada. Não, eu não tô chocada, não é porque eu não soubesse, mas é porque... Não tem a dimensão. Eu não tenho a dimensão, e uma dimensão, né, de alguém que tá olhando para isso com seriedade, como você tá. Aliás, muito obrigada por isso. Não tinha esse caminho, né, do social pro individual. Ele é altamente despolitizador. E me diz completamente. E acho que uma coisa importante é o seguinte... E responsabiliza o indivíduo. Na verdade, isso é culpabilização da vítima. É a própria. Contas. Eu convido todos a entrarem no site do Despatologiza e eu vou colocar aqui o que a vida pode ser despatologizada. Gente, mas e aí, assim, eu tô despatologizando agora! Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Adorei também. Eu adorei. Ai, olha eu na roxa. Não, eu adorei isso. Abriu muito minha cabeça. Muito mesmo. Eu te agradeço muito mesmo. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Bom, então, um presente para vocês.